Bom dia. Eu quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando nesta manhã, neste momento aqui, nesse nosso momento de reflexão. Você que pertence à família presbiteriana conservadora aqui do Riacho Grande e que estão nas suas casas, possivelmente ao lado dos seus familiares neste momento. Bom, eu quero também saudar aqueles que fazem parte da família estendida da fé. Apesar de não serem membros aqui da nossa igreja local, mas que tem acompanhado as nossas transmissões aqui neste canal, as nossas reuniões de oração, as lives durante a semana. Nós queremos também saudá-lo e cumprimentá-lo nesta manhã e dar as boas-vindas a todos vocês nesta hora. E também que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nesse momento de crise e de tensão que todos nós vivenciamos, alcance cada um de vocês. Aonde quer que vocês estejam, e que a palavra de Deus hoje ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, nos mostrando claramente o que nós precisamos fazer e o que nós precisamos ser como discípulos do Senhor Jesus nesse exato momento em que nós vivemos na história. Eu aproveito também este momento para parabenizar os nossos irmãos aqui da igreja que completaram mais um ano de vida nesta semana. O nosso irmão Antônio, nossa irmã Érica, que Deus vos abençoe grandemente, e o Lucas Rinaldi, que no dia de hoje, neste domingo, também completa mais um ano de vida. Que a graça maravilhosa do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, e que Deus muito vos abençoe. Meus irmãos, eu também quero aproveitar neste momento e reforçar, não é, aquela nossa ideia, nosso pedido, que sempre no que diz respeito ao canal da nossa igreja. Muito material tem sido produzido, muitas aulas para a escola dominical, para todas as faixas de idades, desde crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Então, bastante material tem sido produzido e disponibilizado gratuitamente aqui no nosso canal para acesso de quem quiser. E aí eu quero pedir o apoio de toda a igreja para divulgar esses trabalhos, compartilhar os links dessas aulas, destes cultos, né? E para que mais pessoas, mais lares sejam alcançados também pela genuína palavra do nosso bom Deus. Tenho estado com um time muito bom, graças a Deus, de professores, professoras, que tem se empenhado muito para produzir este material, né? Um material de excelente qualidade, muita oração, reflexão na palavra, e então para ser compartilhado com mais pessoas também. Se você que tem crianças, tem sido abençoado por isso no seu lar, divulgue, compartilhe com outras pessoas. E mesmo você adulto, tem lá uma aula para adolescente, e eu tenho assistido várias delas, e muito interessante também. Se você tem um tempo aí, e já esgotou toda a sua série de filmes e outras coisas, procurando pregações em outros lugares, assistam essas aulas e você vai ser muito edificado, eu tenho certeza, aprender muita coisa, fortalecer muito dos seus já conhecimentos, porque tem um time aí muito bacana de professores e professoras se empenhando muito, ao máximo, para produzir este material. Bem, nós vamos começar então a nossa escola dominical lendo na palavra de Deus. E no livro dos Salmos, o Salmo 145. No livro dos Salmos, o Salmo 145. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra aí, no livro dos Salmos, o Salmo 145. Lembrando sempre, não é, na aula do pastor Wilson aí, a Bíblia, não é, o caderno, caneta para anotar, para que juntos possamos refletir e aproveitar mais ainda os ensinamentos da palavra de Deus. O Salmo 145, por favor, diz-nos assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza.
Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Nós temos lido aqui na palavra de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo 145. Que Deus seja misericordioso e inscreva no nosso coração a sua palavra, para que nós não pequemos contra ele. Eu quero convidá-lo para orar neste momento. Quero convidá-lo para entrarmos diante do Senhor em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor que é um Deus grandioso, nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz a nós como igreja do Senhor Jesus, ó Pai. E que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos firme na fé, nos dê firmeza cada dia e cada vez mais. E que o Senhor também nos dê condições, ó Pai, para lançarmos sobre o Senhor todos os nossos cuidados e ansiedades, pois nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, pedimos que neste momento de reflexão na Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, pois nós estamos aqui, Teus servos, prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Senhor, quero pedir a Tua bênção sobre todos que me ouvem e assistem nesse momento. Que a bondade e misericórdia do Senhor possa acompanhá-los todos os dias das suas vidas, ó Pai. Senhor, abençoe esta manhã, o dia de cada um dos seus, ó Pai amado. Abençoe os nossos aniversariantes, enriquecendo as suas vidas com graça e misericórdia. E que o Senhor, por caridade, ó Pai, abençoe o nosso país. A nossa liderança, Senhor Deus, trabalhe na vida, no coração de cada um deles. Abençoe, Senhor Deus, os empresários do nosso país, aqueles que têm a responsabilidade também de gerenciar grandes negócios, empresas, ó Senhor. Dê sabedoria, ó Pai amado, ilumina-os, ó Senhor Deus, para que no exercício das suas habilidades, das suas atividades, possam assim ser grandes canais de bênçãos para todos aqueles que dependem dessas empresas, desses trabalhos, dessas atividades, ó Pai. Abençoe todos nós, abençoe a Tua igreja espalhada pela face da terra. Abençoe o Teu povo, ó Pai. Dê forças, dê perseveranças, dê a piedade necessária, condições de buscar o Teu altar, pois sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, queremos apresentar também os nossos entes queridos, os nossos familiares, aqueles que sofrem, ó Pai amado, aqueles que passam por alguma desventura nestes dias, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha piedade de cada um deles. Estenda as Tuas mãos santas e poderosas e cuide, dê livramento. Levante o que está prostrado, abatido. Dê forças àquele que está fraco. Que dê amor àquele que está vivendo, às vezes, um momento de angústia, de ódio e de incerteza, ó Pai.
Senhor, abençoa-nos nosso estudo na tua santa palavra. Fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Bom, eu quero convidá-los neste momento para abrirem as suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós leremos os primeiros versos desta carta. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 1. Por favor, abra aí. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra diz assim para nós: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Até o verso 7 aí, irmãos, de Romanos capítulo 1. Bom, Romanos é uma carta que Deus tem usado poderosamente durante os anos, os séculos, aí na história da igreja. Muitos tiveram as suas vidas transformadas, muitos foram convertidos a Cristo Jesus, lendo ou ouvindo esta carta de Paulo aos Romanos. Muitos vultos da história. Poderemos pensar em Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ouvindo esta palavra, esta carta aos Romanos. O Lutero, Martim Lutero, um pai da reforma, um dos reformadores, também lendo esta palavra. E tantos outros tiveram as suas vidas marcadas. João Wesley, formador aí, ou líder da igreja metodista, lendo a carta aos Romanos. Então, uma carta que Deus tem usado ao longo da história, de um modo tão poderoso para transformar vidas, mudar pessoas, converter pessoas de caminhos tortuosos para os caminhos de Jesus. Esta carta nos diz quem Deus é e também diz como somos encontrados por Ele. Esta carta nos apresenta as boas novas de Deus, e as boas novas de Deus é que Jesus Cristo veio a este mundo dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Olha, meus irmãos, na minha experiência, vejo que em nenhuma outra carta o plano da salvação é tão claro quanto aqui na carta aos Romanos. Esta carta explica, assim, de uma maneira muito organizada a nossa fé. Diz quem nós somos. Diz que somos pecadores. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas diz também que a vida eterna é um dom gratuito dado por Deus a cada um de nós. Então esta carta aos Romanos é a palavra de Deus para mim e para você. É a palavra de Deus para você. Tudo nesta carta se aplica a mim e também a você. E nós lemos hoje aqui apenas a introdução desta carta. Apenas a introdução desta grande carta escrita pelo apóstolo Paulo. E nesta introdução, Paulo faz algumas apresentações. Ele se apresenta, depois ele apresenta a mensagem e depois ele diz para quem ou a quem ele também está escrevendo. Então, quando você olha no verso de número 1, o que é que Paulo está fazendo? Paulo está se apresentando. Ele diz quem ele é, de onde vinha a sua autoridade e qual o propósito do seu ministério. Não é? Não é assim? Então, isso é muito importante, porque aqueles que iriam ouvi-lo se sentiriam confortáveis, sabendo quem ele era, de onde vinha a sua autoridade, qual era a sua missão. E assim passaria a ouvi-lo de um modo sem nenhuma restrição ou barreiras, não é? Resistência. Então a primeira coisa que ele diz sobre si mesmo aqui no verso número 1 é que ele é servo de Jesus Cristo. Servo é a palavra doulos, que é exatamente escravo. Servo de Jesus. Paulo se apresenta assim aos romanos, servo de Jesus Cristo, destacando a sua natureza subordinada e exclusiva a Jesus, Jesus o seu Senhor. Um servo não tem vontade própria. A sua vontade é submissa à vontade do seu Senhor. Então é assim que ele se apresenta. E nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que todos os homens e mulheres, naturalmente, são escravos da sua natureza pecaminosa. João diz assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então todo homem e mulher, todos nós somos pecadores, então somos escravos naturalmente da nossa natureza pecaminosa. Mas em virtude da graça de Deus, Paulo diz, já não sou mais escravo do pecado, já não sou mais servo do pecado, mas sim servo de Jesus Cristo. E nós também, pela graça de Deus, somos libertos da escravidão do pecado, da natureza pecaminosa e passamos a ser servos de Jesus Cristo. Martim Lutero dizia que todo mundo serve a alguém.
Ou servimos ao pecado, à iniquidade, né? Ou nós servimos a Cristo e a sua justiça. Então, o que Paulo diz? Que ele declara aqui que ele é um seguidor de Jesus, um servo de Jesus. E assim com cada um de nós. Nós servimos alguém. Aquele que não serve a Cristo está servindo ainda ao pecado, ao pai do pecado, ao próprio Satanás. Mas em Cristo, nós somos servos dele agora. E ele diz mais, além de servo, ele fala de onde vinha a sua autoridade. Ele diz aqui, chamado para ser apóstolo. Então ele está falando sobre a sua autoridade. Ele não era apóstolo porque ele decidiu se tornar um, não é? Eu me nomeio agora, me declaro apóstolo, formo uma igreja. Nada disso. Ele não foi pela sua própria vontade que ele agora é um apóstolo. Ele é um apóstolo porque foi chamado por Jesus. Chamado para ser apóstolo. E então agora como apóstolo, ele carregava sobre si uma autoridade especial para estabelecer os fundamentos da igreja. Chamado por Jesus. Chamado para ser apóstolo. Vocês se lembram como se deu esse chamado dele? Quando da sua conversão, e ele estava indo perseguir os cristãos, e tem aquele momento de encontro com Jesus, e ele cai ali ao chão, perde a sua visão, e naquele momento ali, não é? E o Senhor Jesus vai dizer assim para ele, que ele agora seria um vaso escolhido, e que ele seria exatamente um instrumento nas mãos de Deus para levar as boas novas e sofrer muito, por causa daquele que ele perseguia, do próprio Senhor Jesus. Então, chamado para ser apóstolo. E em terceiro, ele fala sobre a sua missão. Não é isso? Separado para o Evangelho. Então ele fala da sua missão aqui. Um homem totalmente dedicado, separado para proclamar as boas novas de Deus. Paulo é designado para pregar as riquezas de Cristo aos gentios, a quem ele odiava anteriormente, a quem ele perseguia anteriormente, mas agora um pregador desta palavra aos gentios. O papel, a função de Paulo agora é ser um embaixador do Evangelho aos gentios. O seu trabalho competia agora a compartilhar a mensagem do Evangelho, chamar as pessoas à fé genuína. Então, suas palavras têm autoridade do próprio Deus. E a aplicação, então, é óbvia. Nós, assim como os romanos, há muito tempo atrás, lá naqueles dias, temos a obrigação de considerar cuidadosamente o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. É a mensagem de Deus para nós. Ele, servo de Jesus, não mais da natureza pecaminosa. Ele, chamado para ser apóstolo. Ele, separado para ser um pregador, ou separado para ser um pregador do Evangelho de Deus. Ele tinha autoridade para fazer o que fazia. Eles deveriam ouvi-lo. Era a palavra de Deus. A nós também. Bom, meus irmãos, e aí ele continua agora, e então ele faz uma apresentação da mensagem que ele iria pregar. A mensagem do Evangelho. Olha a partir do verso de número 2. Ele apresenta aqui a sua mensagem, o Evangelho. E o que ele vai dizer sobre o Evangelho? Ele vai dizer que o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, olha agora, ele fala sobre a mensagem, sobre o Evangelho. E o que ele diz? Que o Evangelho é o cumprimento das profecias ou do Antigo Testamento. E o Evangelho é centrado em Cristo Jesus. Centrado em Cristo Jesus. Então, com relação ao Evangelho, no verso número 2, o primeiro ponto que se destaca é que o Evangelho é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Paulo queria que os seus leitores e também nós, hoje, a cada um de nós, pudéssemos entender que esse Evangelho não é uma nova religião, não era uma nova crença, mas sim o cumprimento das profecias.
fazia parte do plano redentor de Deus desde antes da fundação do mundo. É o Evangelho de Deus e não o Evangelho de um homem. Todos os profetas falaram sobre isso. Abraão ansiava por isso. Moisés ansiava por isso. Davi ansiava por isso. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos ansiavam e anunciavam esta palavra. Todos ansiavam pela vinda de Jesus, né, e anunciavam a vinda de Jesus. Então, o que ele diz do Evangelho? Terminando o verso primeiro, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, esse Evangelho aqui são boas novas, mas não é um ensinamento novo. Não é uma coisa nova. O Evangelho é uma notícia antiga de que o Mestre, o Messias, o Senhor Jesus, viria para nos salvar. Então, o cumprimento das Escrituras, o cumprimento das profecias, não é? Jesus Cristo é o cumprimento da profecia dada lá no princípio, em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Que a semente da mulher, não é, que viria da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente iria picar o calcanhar, mas ele iria esmagar a sua cabeça. Então os profetas anunciaram, reiteraram isso. E então ele diz, do que esse evangelho que ele foi separado para anunciar? Ele é, na verdade, o cumprimento, né, do evangelho que foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então esse evangelho não é algo novo, não é algo inventado por homens, por Paulo, por nós, qualquer um de nós hoje, mas é o cumprimento de todo o Antigo Testamento que os profetas disseram e o Senhor Deus prometeu através das Escrituras. Ele diz no verso 3 e 4 também sobre o evangelho, que o evangelho ele é centrado em Cristo. Ele é o centro das boas novas. E esta é a mensagem que nós precisamos tanto ouvir e pregar também e anunciar. Jesus. Jesus é o centro das boas novas. Às vezes o que é anunciado são tantas outras coisas, menos Jesus, como Senhor e Salvador das nossas almas. A salvação não é sobre sistemas, não é sobre o nosso conhecimento, não é sobre a nossa bondade, é sobre Cristo. É sobre o que Ele fez por nós, é sobre a sua obra realizada naquela cruz do Calvário. E aí o que ele diz sobre Jesus? Olha o verso 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então olha que interessante o que ele continua falando sobre Jesus Cristo, né? E ele diz que ele é o eterno Filho de Deus, com respeito a seu Filho. Na verdade, Jesus existia antes de se tornar humano, antes de vir a este mundo. Ele sempre existiu. Ele é Deus. Mas aí Paulo explica aqui também no verso número 3 que ele nasceu, que ele era semente de Davi. Ou seja, o Filho de Deus se tornou homem, humano, carne, osso e sangue, à nossa semelhança. Jesus era um homem real, à semelhança de qualquer um de nós, como qualquer um de nós. Não é? Ele enfrentou as mesmas tentações, as mesmas provações que nós passamos. Com uma diferença, ele não vacilou, ele não pecou. Essa é a grande diferença de nós. Mas passou por tudo que nós podemos passar. O Senhor Jesus chegou a este mundo sem nada. Não tinha um lugar para nascer. Não teve um lugar para crescer e desenvolver na sua adolescência e juventude. Ele diz que os pássaros têm os seus, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele soube o que é ser amado e ser preterido, ser desprezado. Ele soube o que é ser deixado de lado. Ele soube o que é ser traído. Ele passou por tudo isso. Então o homem, à semelhança de qualquer um de nós,
Mas com essa diferença, ele não pecou. As mesmas tentações que nós sofremos, mas ele não pecou. Foi submetido a provações quando foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele foi provado, mas ele não pecou. E por que isso era tão importante naqueles dias e hoje também? E pensando naqueles dias, é porque os romanos, os gregos, eles tinham os seus deuses, tinha ali o seu panteão de deuses, mas todos os seus deuses eram produtos de suas lendas, de suas criações. Então Paulo queria que os romanos soubessem, e que nós também, que Jesus era uma pessoa real, que viveu em um mundo real, e que sofreu real, um sofrimento real, e que morreu também tendo uma morte real. Não era uma lenda, não era uma imaginação, uma ficção. Não era isso. Então ele se tornou homem, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Deus não escolheu um homem e fez dele divino. Não. Mas ele pegou o seu Filho eterno divino e fez dele um homem. E o verso de número 4 vai dizer para nós, observe aí, que ele era humano, mas ele totalmente de Deus, e a ressurreição comprovou isso. A ressurreição comprovou isso. Ele ressuscitou de entre os mortos. E a ressurreição, inclusive, é a base da nossa fé. Paulo também vai dizer na primeira carta aos Coríntios que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, porque nós não cremos em um Deus. Muitos morreram, mas não ressuscitaram. E então a ressurreição não fez Jesus filho de Deus, porque ele já era filho de Deus, mas a ressurreição foi esse anúncio ousado, poderoso, irrefutável da sua divindade, que ele é Deus. Ele não está morto, mas ele está vivo. E porque ele está vivo, você pode crer no amanhã. Você pode crer na intervenção dele na sua vida. Você pode crer que você também tem uma nova vida em Cristo Jesus. Porque ele está vivo. E então ele é poderoso para salvar aqueles que se chegam a ele por meio da fé. Um Cristo morto, um Cristo que estivesse lá no túmulo, não poderia salvar ninguém. Mas ele ressuscitou. E então a ressurreição comprovando que ele é divino, que ele é Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho, a Boa Nova, não era uma novidade começando ali, mas na verdade, como ele coloca aqui para nós, é exatamente o cumprimento das Escrituras, das promessas, das profecias. Cristo é aquele que foi prometido desde o Gênesis. E esse Jesus, o Evangelho, é centrado em Cristo. Ele é Deus, mas ele também é homem. Na sua carne, humanamente, aqui semente de Davi, homem. Não é uma imaginação, uma ficção, não. Um homem real. Mas também Deus, divino. E a ressurreição comprova isso para nós. E ele vive. Então podemos crer, podemos esperar. E a certeza que se ele não voltar antes de nós morrermos, nós ressuscitaremos com ele. Para estarmos na glória com ele. Bom, e ele continua ainda mais. Aqui no verso 5 e verso de número 6, ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha o que ele coloca aqui. Qual era a sua audiência? Para quem que ele está escrevendo? Paulo estava escrevendo ali para os romanos, e ele chama aqui de gentios. E quando ele usa essa palavra gentios, significa literalmente nações, ou aqueles que não eram judeus. Para aqueles que não eram judeus. Ou seja, ele está pregando ali para os romanos, para nações, e então para todos nós. Quem é a audiência de Paulo? Ali, de um modo imediato, os romanos,
mas de um médio mais longo prazo a nós, gentios ou as nações. Paulo chamado para pregar o evangelho às nações, para mim, para você também. Nós somos a audiência de Paulo, ali imediatamente os romanos e nações, todos nós. Paulo deixa claro para nós aqui que nós somos parte desse corpo unido que inclui judeus, gentios, escravos, livres, mas que os laços do evangelho nos une e nos torna uma família. E ele vai dizer no verso número 7, não é? Ele diz de chamados por Deus, não é? Aos chamados, verso 6, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Chamados para ser de Jesus Cristo. A quem ele estava anunciando? Aos que foram chamados para ser de Jesus Cristo. Aos gentios, às nações, a nós. Se eu sou boca dele hoje, de Jesus, para pregar, eu estou pregando e você está me ouvindo, aos chamados para ser de Jesus Cristo. Às nações. Paulo está lembrando eles aqui, chamados por Deus. Paulo lembra que a nossa salvação é algo iniciado em Deus. Ele nos chamou. Você pode abrir aí em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, o verso de número 30, você pode abrir aí? Romanos capítulo 8, o verso 30, ele fala, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, dentre outros termos, ele usa aqui a ideia do chamou. E aqui ele fala, a vós chamados para serdes de Jesus. Quem era a audiência de Paulo? Os chamados para ser de Jesus Cristo. E ele entra no verso 7 dizendo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Chamados para serdes santos. A todos os amados que estavam ali em Roma, amados por Deus. Irmãos, pense nessa frase, amados por Deus. Num certo sentido, Deus ama toda a sua obra, toda a sua criatura. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cair sobre justos e injustos, ele diz isso. Então é chamado de graça comum, onde todos experimentam dessa sua bondade, dessa sua caridade. Mas tem um amor especial que é para os seus chamados. Para os seus chamados. E aí existe palavra mais maravilhosa do que essa? Amados de Deus, amados por Ele. E aí chamados para ser de santos, quer dizer, chamados para ter um novo relacionamento com Ele. Nós somos perdoados, transformados, adotados na família de Deus. Paulo diz assim, chamados para serdes santos. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós recebemos aí então esse novo título. Antes pecadores, condenados, separados de Deus, mas agora nós somos chamados de santos, declarados santos, ele diz aqui. Chamados, amados e declarados santos por Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus. E aí ele conclui aqui com a bênção, né? Final do verso de número 7, e ele diz que graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. E aqui tem uma saudação grega e uma saudação hebraica. Graça é uma saudação grega, não é? E paz é o shalom que era dos judeus. Graça e paz. Lembrando que para ter paz, primeiro precisamos ser alcançados pela graça. Ninguém tem paz completa sem ter antes sido alcançados pela graça de Deus. Muitos querem paz, muitos buscam paz, mas não querem ou não foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Primeiro precisamos ser alcançados pela graça
que esse evangelho anuncia. E aí, consequentemente, nós teremos paz com Deus, porque é um fruto, né, da justificação, da obra de Deus, de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, meus irmãos, eu quero concluir aqui. Mas antes de concluir, eu quero deixar algumas aplicações finais para cada um de nós que estamos ouvindo e assistindo esta reflexão nesta manhã. Primeiro, nós somos chamados não apenas ao conhecimento, mas à obediência do Evangelho. Está aí no verso de número 5. É importante lembrar que o Evangelho não é apenas algo que nós devemos entender, mas ele é algo que muda a maneira como nós vivemos. A obediência é o verdadeiro resultado da fé. Se Ele é o nosso Senhor, e Ele é, então nós devemos segui-lo, nós devemos obedecê-lo. E aí, se você nunca fez isso, se você não tem obedecido, não tem seguido, eu quero encorajá-lo a se voltar para Ele nesta manhã. Se voltar para Ele em obediência. Segunda aplicação, o conhecimento da salvação não deve nos tornar arrogantes, mas humildes. Saber que nós somos salvos e renovados, não por causa dos nossos méritos, não por causa da nossa bondade, das nossas ações, mas nós somos salvos como resultado de uma graça imerecida. Terceiro, nós não somos melhores do que as outras pessoas no mundo, mas nós estamos numa posição melhor. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus. Estamos indo a caminho do céu, seguindo os passos de Jesus. E aqueles que ainda não andam com Jesus estão caminhando para a perdição, caminhando para o inferno. Então nós não somos melhores, mas nós estamos numa posição melhor. Nós conhecemos o perdão, a paz que Cristo dá. Muitos estão buscando, mas ainda não conhecem a graça, não foram alcançados por ela e, portanto, ainda não têm essa paz. Meus irmãos, então, que à semelhança de Paulo, nos consideremos servos de Jesus. Servos de Jesus. A nossa vontade submissa à vontade do Senhor Jesus. E considerar, então, que nós nos dediquemos, nós fomos chamados também, que nós então nos dediquemos a proclamar este Evangelho que torna as pessoas sábias para a salvação. E que façamos isso com amor, com humildade e com eterna gratidão pelo privilégio de fazer parte da família de Jesus Cristo. Então Paulo aqui, ele se apresenta. Ele apresenta o Evangelho. E ele apresenta também os seus ouvintes. Quem era Paulo? E quem é este Evangelho, meus irmãos? Este Evangelho nada mais é do que exatamente o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. É o cumprimento da palavra de Deus. E este Evangelho é centrado em Jesus. O Evangelho que vai além disso, ou fica aquém disso, deve ser deixado de lado. Jesus. Esta é a mensagem. E quem são os ouvintes? Ali de imediato eram os romanos. Chamados de gentios são as nações, todos nós. E aquele que crer em Cristo Jesus. E então a palavra diz que ele crê porque ele foi chamado por Deus. Ele é amado por Deus. E é declarado santo, chamado para ser santo. E estando assim, debaixo dessa bênção. E então ele diz então que a graça e que a paz esteja sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste dia, nesta manhã, e aplique esta palavra ao seu coração. E que você possa anunciá-la todos os dias da sua vida também. Senhor meu Deus, quando maravilha
Eu quero orar mais uma vez com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Que o Senhor nos dê forças e alegria de andarmos na Tua presença, sabendo que em Cristo nós somos chamados, ó Pai. Em Cristo nós somos amados pelo Pai. E em Cristo nós somos declarados santos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua santa palavra foi revelada a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque a obra de Cristo Jesus foi aplicada em nossos corações. E o nosso viver hoje, já não vivemos mais para o mundo, mas vivemos para o Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos no nosso caminhar. Pedimos por aqueles que ainda estão distantes do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, transforme as suas vidas, retire o coração de pedra e dê um coração novo, para que pelos méritos de Cristo Jesus possa se render diante do Senhor e que assim possam viver para o Senhor. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos. E eu peço para que a maravilhosa graça de Jesus e o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua manhã, o seu almoço em família, e que Deus te abençoe. Fique com Deus.